Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu também estou bem, graças a Deus, tá? Bom, vamos lá então, prosseguindo com a nossa aula, certo? Bom, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre anotações de enfermagem, certo? Também vamos falar sobre prontuário do médico, ok? Então, nossa aula hoje será basicamente tudo sobre isso, certo? Bom, e para falar de anotações de enfermagem, eu coloquei no nosso material aí, certo? Um exemplo de anotações de enfermagem, certo? Um exemplo de anotação de enfermagem, certo? Então, eu vou descrever para vocês aqui nesse vídeo, né, qual a importância da anotação de enfermagem e também eu vou falar vou falar sobre, vou dar 6 exemplos aqui, né, fazer 6 perguntas, a qual esses elementos nunca podem faltar, certo? Na anotação de enfermagem de vocês. Então, vocês prestem atenção, porque essa vai ser a rotina de vocês, entende? A rotina de vocês vão ser essa todos os dias, ok? Então vamos lá? Bom, então, aí você fala assim, anotação de enfermagem, né? O que eu vou ter que escrever? O que tanto eu tenho que escrever nessa anotação de enfermagem? O que eu preciso colocar? O que é importante? O que não é importante, né? Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre 6 elementos que não podem faltar, certo? Tomara que vocês entendam. E se não entender também, por favor, gente, façam perguntas. Vamos perguntar, vamos interagir, tá bom? Ok? Conto com vocês. Bom, então você deve estar perguntando, né? O que é que eu tenho que escrever? O que é que eu tenho que anotar? Bom, então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês né? Qual tipo... Assim, calma, vamos voltar de novo. Então, quando você pegar o seu plantão, certo? Você vai receber seu plantão, vai pegar seu plantão, né? A enfermeira vai te dar os pacientes que vai ficar sobre os seus cuidados naquele plantão. Tal leito, tal, tantos leitos, tantos pacientes. Ok. Então, você vai pegar o prontuário do paciente, né? E você vai lá. Não, primeiro Tá. Você vai chegar lá na sua unidade, a enfermeira vai te dar, né, os pacientes para você que você vai cuidar naquele plantão. Ok? A quantidade tal. Aí você vai chegar lá nesse paciente, ok? A primeira coisa que você vai observar nesse paciente, tá? Claro que a primeira mesmo que você vai anotar lá vai ser a data, né? O horário, ok, ó, data e horário, certo? Aí, a primeiro item que você vai descrever ali, vai ser a ventilação mecânica, certo? Professora, o que é isso, ventilação mecânica? Olha, você vai observar nesse paciente qual tipo de ventilação, certo? Esse paciente, ele apresenta, ok? Se ele está em ventilação espontânea, o que é ventilação espontânea, professora? Ventilação espontânea é igual eu e você, estamos respirando em ar ambiente, sem precisar de nenhum dispositivo, certo? Eu e você estamos respirando em ar ambiente sem nenhum dispositivo. Aí então você vai perceber se ele está respirando em ar ambiente, né? Ou se ele está fazendo uso de CPAP, né? Ou traqueostomia, ou tuborotraqueal,
certo? Tudo isso vocês vão ter que colocar lá no relatório. Você só vai observar qual tipo de respiração desse paciente e vai relatar lá, certo? Se é ar ambiente, se está fazendo uso de traqueostomia, certo? Tudo isso você vai anotar. Tá. Mas sabe por que precisa fazer isso? Mas por que, professor, precisa fazer tudo isso? Porque nós, enfermeiros, né, entre tantas outras atribuições nossas, uma das atribuições que nós temos que fazer é evoluir esse paciente, certo? Então, entre tantas outras atribuições, nós, os enfermeiros, vamos lá fazer o exame físico nesse paciente, entendeu? Após fazer o exame físico, com licença, peraí, só um minuto. Após nós fazermos esse exame físico no paciente, então nós vamos lá no prontuário para ver o que é que está relatado sobre esse paciente. Então, nós fazemos a evolução através do que vocês relataram ali. Joia? Tá. Tá. Então, vamos lá. Ok? Estão aí? Então, por isso é importante no seu relatório que tipo de ventilação o seu paciente apresenta, tá bom? Tudo que vocês marcam a relato ali é muito importante, tá? A segunda pergunta é: qual o nível de consciência do seu paciente? Né? Você identifica o nível de consciência, tá? Aí você vai perguntar, mas eu também tenho que fazer esse exame? Não, você não precisa fazer o exame. Você só vai observar. Se o paciente se encontra, né, consciente, comunicativo, né? Ou também ele pode estar ou torporoso, ou torporosa, ou em coma, né? Ou onibulibilando, certo? Depois a gente explica o que é isso. Ou letárgico, tá bom? Isso tem que estar registrado no seu relatório. Você só vai observar, certo? E relatar o que você observou ali, tá bom? Identificar. Isso é importante para o enfermeiro identificar se esse paciente está evoluindo ou regredindo, tá bom? Por isso da importância. Vamos lá. Terceiro exemplo, né? Você vai também observar, sabe o quê? O aspecto da pele desse paciente. Se ele está corado, desidratado, se apresenta algum edema. E se apresentar algum edema também, qual o nível desse edema? Né? Isso tem que constar no seu relatório, tá bom? É importante também. Aí também você vai fazer umas perguntas para o seu paciente, ok? O que ele relata, né? Você vai ver o que esse paciente relata para você, né? Ou seja, se o paciente é comunicativo, o que ele refere para nós, né? Tipo assim, dona Maria, né? Bom dia. E aí, a senhora dormiu bem, né? Como que a senhora passou essa noite, né? Conseguiu se alimentar? Está sentindo alguma dor? E ela, conforme você vai fazendo as perguntas, ela vai, né, te respondendo. Então, essa parte, né, do que o paciente comunica, né, é o que ele refere para nós, tá bom? Aí o enfermeiro, né, aí ela vai dizer, enfermeira, né, não passei muito bem essa noite, eu não consegui dormir, né, estou com muito medo, né, medo da cirurgia que vou fazer, não sei o que vai acontecer comigo, né, isso é normal, né, do paciente sentir, ele vai relatar isso, né, então tudo isso também a gente precisa colher essas informações dele, é importante, certo?
Bom, aí tudo que o paciente relatar, né? Aí vocês vão colocar lá no prontuário, né? Vocês vão lá nas suas anotações, desculpa, prontuário não, nas suas anotações. Vocês vão relatar, né? O que foi que esse paciente expôs para vocês, tá bom? Só não se esqueça que tudo que vocês colocar lá no seu relatóriozinho, o que o paciente falou, vocês vão ter que colocar uma sigla, SIC, tá bom? SIC, a sigla SIC, que significa segundo informações coletadas, tá bom? Então, tudo que o paciente relatar para vocês e que vocês forem descrever, vocês colocam lá SIC, tá? Que daí o enfermeiro já vai saber que é informações colhidas do paciente, tá bom? Outro exemplo, que é importante. Vocês precisam, né, observar no paciente qual tipo de dispositivos que esse paciente está usando, certo? Quando você pegar esse plantão, você já vai observar esse paciente encéfalo-caudal, da cabeça aos pés. Você vai também fazer essa observação do que esse paciente está usando, quais tipos de dispositivos tem nesse paciente, certo? Vamos supor, quais o dispositivo de catéteres, dreno que o paciente está utilizando. Então, quais são os dispositivos, né, que estão presentes no nosso paciente? E fazer uma relação de todos os dispositivos, ok? E como eu já disse, essa relação tem que ser de encéfalo caudal, ok? Da cabeça aos pés. Você não pode começar, tipo, do curativo do membro inferior, né? Não. Você não vai começar do dispositivo da veia, da jugular. Não pode. Você vai começar, né, da parte de cima, ok? Observar, né? Exemplo, vamos supor, né? Vamos supor que nosso paciente está em ventilação espontânea, certo? Ele está usando sonda nasal, né, enteral, e está com catéter central na jugular direita. Ele tem um acesso venoso periférico em membros superiores esquerdo e um curativo oclusivo no membro inferior direito. Isso tudo tem de estar descrito no nosso relatório, certo? De que maneira? Começando pela cabeça até os pés, indo para os pés. Bom, então o que eu começo falando, professora? Como eu disse, você vai começar falando, certo, do curativo oclusivo? Não, tá bom? Vai começar falando da sonda nasoenteral desse paciente. Ele tá com a sonda nasoenteral. O que é isso, professor? É uma sonda, certo? Que passa pelo nariz, entendeu? Que vai lá para o estômago desse paciente, porque ele tá fazendo... embora ele esteja, como eu relatei aqui, né? Ele esteja em ventilação espontânea, como nós aqui, certo? Sem nenhum dispositivo para respirar, mas ele está fazendo uso da sonda para se alimentar, certinho? Então, então vamos começar por essa sonda, né? Porque é a primeira que nós vimos aqui de cima, a primeira, começando do encéfalo podal. Tá bom, gente? Tá entendendo? Espero que sim, senão eu volto esse vídeo tudo de novo, tá bom? É só vocês falar. Então, você vai colocar lá, né? Paciente em uso de sonda enteral, né? Para dieta com catéter venoso central, certo? Jugular direita, ele está também fazendo uso de catéter central na jugular direita, acesso venoso periférico. Aí você precisa colocar se ele está salinizado
ou com medicação, na qual, naquele momento, qual é o tipo de medicação que está correndo, ok? Então tá. Acesso venoso salinizado ou hidratado é aquele acesso que está sem nada, tá, pessoal? Ele não tem soro instalado na veia naquele momento, ou seja, ele tá apenas salinizado. O que é isso, professora? Salinizado. Vou dar um exemplo. Então, você recebeu o plantão, certo? Aí você vai lá ver como está esse paciente, né? E você vai anotar tudo que você viu nesse paciente, ok? Aí você vai lá, você vai notar que esse paciente, ele está, né, com acesso venoso periférico. Vamos supor, ele está com acesso venoso periférico, né? Está com acesso, ok? Só que esse acesso, ele não está correndo nenhuma medicação. Ele está ali salinizado. Vamos supor, né, que esse paciente, ele tomou a medicação dele às 12 horas, certo? Aí a próxima medicação endovenosa, né, que esse paciente vai tomar, será às 15h30, ok? E você pegou esse plantão às 13 horas. Às 15h30, esse paciente terá que tomar essa medicação endovenosa. Então, para não ter que ficar furando o paciente, pegando a veia dele toda hora, então o acesso fica ali, entendeu? Aí você vai descrever pra gente se esse acesso, ele está salinizado, paradinho ali, ou se ele está correndo alguma medicação. Se esse acesso estiver com alguma medicação, correndo alguma medicação, você vai precisar descrever, né? Paciente com acesso venoso periférico, né? Se for direito ou esquerdo, você também vai colocar lá. E você também vai ler lá no soro, né? Qual tipo de medicamento está correndo ali. Tá bom? Você relata também qual tipo de medicamento. Ou se esse acesso está salinizado. Deu para entender? Tá bom. Outro exemplo também, né, é o aspecto que você observa no seu paciente. Exemplo, evacuação, né, diurese, êmese, certo? Professor, o que é êmese? Êmese é vômito, tá bom? Então, você vai observar o paciente. A evacuação, a eliminação e a êmese. E também vai verificar os curativos e secreção. É importante vocês escreverem lá, tá bom? Então, tudo que você vê nesse paciente, você tem que falar, descrevendo no relatório, observando a diurese, né? Você observa lá, 300 ml, né? E também precisa descrever o aspecto da cor, né, da secreção, o aspecto da cor da diurese, o aspecto da evacuação,